Chame todos aí da família para estar participando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 9, a partir do versículo de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos daquele que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e nem mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu: já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também de seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulos dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhe e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e que me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós? Expulsaram-lhe. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus?
Ele respondendo e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosse cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aleluia. Que palavra gloriosa, que coisa maravilhosa. O que Jesus ele nos ensina, o que ele fez com esse homem. Eu quero só ler mais um texto aqui, eu sei que foi um pouquinho longo, mas é importante. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Em Mateus 12, versículo 7, a palavra de Deus fala assim, Jesus falando e ensinando, e ali ele demonstrando que ele era Senhor do sábado. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Aleluia. Nosso Deus, queridos, é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de piedade. Nosso Deus também, ele é um Deus justo e é um Deus santo. A justiça, a santidade faz parte do atributo de Deus, assim também como o amor é um atributo do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela fala que Jesus, vendo um homem cego de nascença, ele se dispôs pela sua misericórdia e pela sua piedade a curar aquele homem. E os discípulos, quando viram aquilo, perguntaram para ele: quem que pecou? Foi ele que pecou, o cego? Ou foram os seus pais para que ele nascesse dessa forma? E aí Jesus responde para eles: nenhum deles pecaram, isso aconteceu para que houvesse a manifestação das obras de Deus. Obviamente, queridos, o pecado ele entrou no mundo pela desobediência, porque Adão não guardou a aliança que Deus fez com ele. Adão pecou, e pelo pecado de Adão, pela desobediência de Adão, o mundo se desarranjou. Então as doenças elas começaram a surgir, os problemas começaram a surgir, o sofrimento ele surgiu tudo em decorrência do pecado, em decorrência da desobediência. Mas pelo atributo do amor de Deus e da misericórdia do Senhor, houve por bem o Senhor, antes da fundação do mundo, ele projetar um plano perfeito de salvação para o ser humano. Porque a doença não faz parte do reino de Deus, a doença não faz parte dos céus, a morte não faz parte dos céus, a iniquidade ela não faz parte do reino de Deus. Então, por causa do pecado, o mundo se desarranjou, as pessoas começaram a morrer, as pessoas começaram a se enfermar. O DNA da humanidade ele foi desajustado, porque o homem foi feito para viver eternamente, e a partir do pecado, porque o salário do pecado é a morte, o homem passou a morrer. Então por isso que Jesus falou, não foi o pai que pecou, não foi o homem que pecou, mas isso é para que seja manifesta a glória de Deus, porque em meio a todo esse caos, em meio a toda essa iniquidade, em meio a esse desajuste, o Senhor ele continua manifestando a sua misericórdia, até restaurar e resgatar todas as coisas. Então Jesus ele fala que não foi nem os pais, isso é algo que veio em função do pecado, o desajuste de todas as coisas. E é por isso que tem a fome, é por isso que tem sofrimento, é por isso que tem enfermidades, é por isso que tem dores, é por isso que as pessoas se angustiam. Agora, quando nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele está aqui e Ele quer nos resgatar, irmãos, nós podemos viver aqui, já falei isso, aqui nessa terra, o céu. Nós podemos manifestar o céu aqui na terra. Nós podemos manifestar coisas aqui na terra que são, obviamente, não são eternas, porque não vai depender somente de nós, depende do convívio, da sociedade, de outras pessoas, mas nós conseguimos manifestar a misericórdia de Deus. Agora, para manifestar misericórdia, nós precisamos amar aquele que é misericórdia, e nós precisamos ter dentro de nós aquilo que é o atributo de Deus, que é a misericórdia e a piedade, para nós manifestarmos isso também. O Senhor Jesus Cristo, Ele era campeão em misericórdia e piedade. A palavra de Deus fala que as multidões acometiam a Cristo, e Jesus curava toda a multidão, irmãos. Que coisa maravilhosa, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, homem, Ele se entristece em ver a miséria do ser humano por causa do pecado, e por causa da tristeza e da misericórdia dEle, e por causa do amor dEle,
Ele veio para morrer na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, se sacrificando por mim e por você, nos substituindo na morte da cruz, para nós recebermos, para Ele receber a justiça do Pai em nosso lugar. Então Deus ama o mundo de tal maneira que dá o próprio Filho, e Deus Ele aplica a justiça que era devida a mim e a você no seu próprio Filho, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E enquanto Jesus andou nesta terra, como homem, tabernaculando entre nós, o Senhor Ele ia manifestando a misericórdia, a glória, ia manifestando a piedade, o amor de Deus na vida daqueles que estavam acometidos de moléstia, de enfermidade. O Senhor ia manifestando o poder dEle na vida daqueles que necessitavam, porque o Senhor Ele era movido de íntima piedade e grande misericórdia. Por isso no texto que nós lemos, o Senhor Jesus Ele fala: olha, misericórdia eu quero e não holocaustos. E nós vemos hoje as pessoas fazendo muitos holocaustos, muitos rituais, muita coisa, ao invés de exercer misericórdia. A parábola do bom samaritano hoje acontece muito, irmãos, porque às vezes nós vemos o sacerdote passar por aquele que está precisando ser objeto da misericórdia e da piedade de Deus, e nós conhecemos e não fazemos. E aí passa ao largo, aí o levita, aquele que se diz adorador, também vem aquele que é objeto da necessidade, da piedade de Deus. E nós somos o braço, nós somos a boca de Deus aqui na terra, as pernas de Deus aqui na terra, você é o canal de Deus aqui nessa terra. E aí passa ali a necessidade, agora não, depois. A necessidade é para já, é no dia de hoje, que se chama hoje. E aí passa ao largo. E aqueles que eram religiosos, aqueles que se batiam no peito dizendo espirituais, adoradores, e brigavam ali com os samaritanos, aí vinha lá, o bom samaritano foi o único que pegou aquele que havia sido roubado, havia sido espancado, levou para um estabelecimento, deu ali o dinheiro para a pessoa cuidar dele, e falou assim: se passar daquilo que eu te dei, pode fazer que depois eu venho e te reembolso. Quem exerceu a misericórdia? Quem fez a misericórdia de Deus? Quem exerceu a piedade de Deus? Então muitas vezes, irmãos, a dissensão foi causada aqui justamente entre os religiosos, aqueles que eram os detentores da religião na época, os judeus, os fariseus. Eles começaram a questionar, porque Jesus ele fez algo maravilhoso, ele restaurou a genética daquele cego, de uma forma poderosa. Nasceu cego de nascença, em função do pecado, mas aquele que é o doador da vida, aquele que tem misericórdia, aquele que cura, aquele que sara, aquele que nos salva, ele olhou e viu aquela doença, aquela enfermidade, pegou, cuspiu ali na terra, fez lodo com a saliva dele, foi lá e untou os olhos daquele cego, e ele falou: vai e lava-te no tanque de Siloé. Olha que coisa, o mesmo Deus, irmãos, que pegou o barro, fez o homem e soprou vida nele, é o mesmo Deus que cuspiu ali na terra, fez o lodo e pôs nos olhos dele, meu irmão, restaurando a genética do cego. E aquilo que Deus faz é completo e é tremendo. Porque pessoas que nascem cegas, queridos, para ele começar a enxergar e a entender e a discernir as coisas, ele precisa treinar, ele precisa se acostumar, porque ele se assusta, ele não discerne o que é amarelo, o que é verde, o que é uma pessoa, o que é um macaco, porque ele não tem referência. E aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez aquele homem ter referência, porque reconheceu os pais, reconhecia as pessoas. Esse homem ele enxergou como se nada tivesse acontecido, porque o nosso Deus é o Deus que restaura de forma profunda e perfeita. Aleluia. Fez barro com a sua saliva, a saliva pura, a saliva limpa, a saliva do homem perfeito, a saliva do homem que não tem pecado, sendo colocada em mim, sendo colocada naquele cego cheio que nasceu ali com aquela enfermidade por causa do pecado original, restaurando todas as coisas na vida dele. Aleluia. Aleluia. E aí começaram a perguntar: ué, mas não era ele que mendigava? Agora não mendiga mais, meu irmão, porque quando Deus restaura, o Senhor faz uma obra maravilhosa, uma obra completa. Aí uns falavam assim: é ele. Outros diziam: parece com ele. Porque, meu irmão, quando Deus ele nos alcança, até o nosso semblante muda. Aleluia.
porque Ele remove o pecado, aleluia. E o pecado Ele nos dá uma aparência de enfermidade, uma aparência triste, uma aparência, queridos, de derrota. Mas quando o Senhor Jesus Ele vem, Ele transforma o nosso semblante, Ele aformoseia o nosso rosto com a alegria da salvação. E aí aquelas pessoas falam, mas parece com Ele, mas não é. Quando a gente aceita Cristo, você está aqui cheio do poder, cheio da unção. As pessoas olham para você, nossa, como você mudou. É o amor de Deus, é o poder de Deus, é a glória do Senhor nas nossas vidas. Aquele velho homem ficou para trás, as coisas se fizeram novas. Foi assim na vida desse homem aqui. E aí começou a haver uma grande dissensão, porque falava assim, Jesus Ele fez isso no sábado. E aí eles tratavam o sábado não com aquilo que Deus havia projetado, porque o sábado foi feito para o homem, para que o homem tenha descanso, para o ser humano ter descanso, descansar a mente, o corpo. Então o sábado é para restaurar vida, não é para escravizar vida. E aí Jesus restaurou aquela vida no dia de sábado. E em outra passagem aqui, Jesus Ele repreende aqueles que eram legalistas, aqueles que eram extremamente legalistas, falando, qual de vós que tendo um boi ou um jumento, no dia de sábado você não desamarra ele da manjedoura e vai dar água para ele, porque o sábado é para trazer vida, o sábado é para trazer restauração, comunhão com o homem e com Deus. E é por causa, queridos, da ausência de misericórdia, por causa da ausência de piedade, por causa da soberba humana, nós vamos perdendo o referencial das coisas. Começamos a amar e a idolatrar rituais, começamos a servir coisas, começamos a viver escravo de coisas, e aí por causa das coisas se faz qualquer coisa. Nosso país ele padece, irmãos, de um problema de corrupção, que se chama corrupção, aonde o amor pelas coisas faz com que as pessoas elas cometam injustiças, elas mintam, elas deturpem aquilo que é certo em função daquilo que ela deseja satisfazer o seu ventre, e aí começam a juntar coisas, e a palavra de Deus fala que aquele que ajunta riquezas indevidamente é como um pássaro que choca os ovos que não são seus. Quando nasce ali, quando os ovos eles eclodem, passa um tempo, ali o filhotinho começa a ver que aquela não é a verdadeira mãe dele, eles vão embora. A riqueza angariada de forma fraudulenta, de forma corrupta, de forma iníqua, ela vai te deixar, porque ela não te reconhece como dono. Então as pessoas elas começam a viver por isso, e aí começam a se afastar da misericórdia, se afastar da piedade, e aí as pessoas já não têm mais importância, o sofrimento já não tem mais importância, isso já não te causa espanto. As pessoas que necessitam passam a ser uma composição do cenário. Isso é uma consequência dos problemas sociais, mas existem problemas sociais porque nós invertemos as ordens das coisas, porque nós falamos que o sábado é mais importante que a pessoa. O ritual, o culto é mais importante que a pessoa. Esquecemos que o Senhor quer misericórdia e não holocaustos. Misericórdia quer e não holocaustos. Quero que vocês não violem a minha aliança, mas sigam a minha lei, sigam aquilo que eu tenho proposto. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar isso, e o Senhor Ele nos habilita, que quando nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós manifestarmos o reino aqui na terra, a misericórdia e a piedade aqui na terra. Aleluias. Aí a palavra diz assim: alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um pecador fazer sinais? E havia dissensão entre eles. Olha só, irmãos, as pessoas estavam brigando, porque uma pessoa foi curada, e foi feito um milagre, porque na medicina daquela época não tinha nem recurso, até hoje não tem recurso para fazer esse tipo de coisa. Imagina há mais de 2000 anos atrás. E aí começaram a brigar porque não concordavam que aquele homem tivesse sido curado, não estavam satisfeitos, não estavam se alegrando com aquele milagre.
E muitas vezes nós deixamos de nos alegrar com um milagre que acontece. Não aconteceu aqui na minha igreja, aconteceu na outra. Isso aí é fake. Isso aí é assim. Aí o outro que é tradicional critica aquele que é pentecostal. Não é assim. Aí o pentecostal critica o que é tradicional. Não é assim. E a gente deixa de se alegrar com a vitória, com o poder, com o milagre de Deus, para viver em dissensão, irmão. E aí o evangelho não cresce, porque o Jesus falou: conhecereis que sois meus discípulos quando andarem em unidade. Aleluia. Nós precisamos entender, querido, que o Senhor nos chamou para libertar aquele que está oprimido por Satanás, para dar vista ao cego, para dar audição ao surdo, para limpar o leproso, aleluia, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o evangelho aos pobres. E aí pobre não é aquele desvalido com ausência de bens, é aquele, querido, que é pobre de espírito mesmo, porque não tem a vivificação no espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor nos chama para isso, não nos chama para a dissensão. O Senhor nos chama para fazer sinais e maravilhas no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. E aí eles começam a fazer um interrogatório com aquele cego, que era cego. Mas você era cego? Eu falei, eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Mas como que você está vendo? Quem que foi que te curou? Eu não sei quem me curou, eu não sei quem me deu vista, eu só sei que ele fez. Quem que você acha que esse homem é? Ele é profeta. E aí eles continuaram a fazer a inquirição, chamaram os pais. Esse é teu filho? Que era cego? Esse é meu filho que era cego. Mas ele é cego? Ele era cego, e agora ele enxerga. Mas como que ele enxerga? Ele já tem idade, vai lá e pergunta para ele. Ficam perguntando para a gente. Vai e pergunta para eles te responderem. E aí aqui no versículo 25 continua dizendo: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego agora vejo. Aleluias. Como ele te abriu os olhos? Não sei, fez lodo com a saliva, passou nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu me lavei, agora estou vendo. Aleluia. E aí uma coisa fantástica acontece, meu irmão, que aquele que era um palha da sociedade, desprezado pela sociedade, desprezado pelas pessoas, pedia esmolas, esse homem começa a ensinar a verdade para aqueles que eram os doutores da lei, que detinham o conhecimento, detinham a teologia. Ele começa a passar na cara deles aquilo que é a verdadeira teologia, aquilo que é a verdadeira palavra do Senhor, aquilo que é o verdadeiro, aquilo que o Deus deseja que nós façamos. Que coisa tremenda. Versículo 28, então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. E aí ainda aquele que era cego ainda tirou um sarro dele, falou: vocês querem ser discípulo dele? Por isso vocês estão perguntando isso para mim? Vocês querem seguir a Cristo? Por isso que vocês estão com dor de cotovelo e querendo saber como que é? Exerce misericórdia, exerce piedade, aí vocês vão conhecer Cristo, quem é Cristo. Porque nós conhecemos Jesus quando nós exercemos atos de misericórdia, atos de piedade, quando nós somos frutíferos no fruto do Espírito. Aleluia. O homem respondeu e disse-lhes: nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se viu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha aí, irmãos, passou um sabão nos fariseus, passou um sabão ali nos judeus. E aí responderam: tu és nascido em pecados, todo em pecados, que quer ensinar a nós? E expulsaram. As pessoas, queridos, que não estão afetos, não amam a misericórdia, a piedade, não amam aquilo que o Senhor manifesta, aquilo que Ele é, ela tem a tendência de expulsar, tem a tendência de afastar aquilo que lhe confronta. E aquele que era cego e estava vendo de uma forma perfeita e clara, miraculosa, confrontava os religiosos, porque as pessoas que vivem por rituais, as pessoas que vivem para alimentar o próprio ventre,
da sua própria vaidade, da sua própria soberba intelectual, elas não conseguem discernir e ver a glória do Senhor. Isso para elas é um choque. E Deus, Ele não mudou. O Senhor continua o mesmo hoje e sempre será. Estava lendo a passagem onde Deus Ele chama Moisés na sarça ardente, e Ele falou: eu sou o Deus e vou te usar para libertar o meu povo lá do Egito. E Moisés começa a falar com Deus, fala: mas como que eu vou, o que eu vou falar? Como que eu vou me apresentar? Eu sou pesado de línguas. Algumas traduções falam que ele era gago. Aí começou a dar desculpa, e aí Deus falou: não, pode ir que eu sou contigo, eu serei contigo. E aí Moisés ele fala assim: Elohim, que é um título de Deus, Senhor dos senhores, Deus todo-poderoso, que tudo governa. E aí ele pergunta: mas a quem eu falo que você é? Qual é o seu nome? E aí Deus responde: eu sou o que sou. Aleluias. Eu sou o que serei, e eu serei o que sou. Ou seja, eu sou, eu não mudo. Eu sou aquele que é, agora, no presente, eu era, continuo sendo e sempre serei. E o nosso Deus não mudou, aleluia. Aquele que é, aquele que era, continua sendo, e o eu sou é aquele que sempre será. Ele foi e se manifestou na vida daquele homem cego de nascença e restaurou aquele homem na condição que ele sempre desejou que nós fôssemos. Não somente enxergar fisicamente, mas enxergar espiritualmente, que Deus está presente e que Ele não mudou, Ele é o mesmo, continua poderoso. A sua mão, meu irmão, não está remida, o seu braço não se encolheu para que não possa salvar, para que não possa mudar, porque Ele é Deus, aleluia. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, aleluia. Serei sempre, aleluia. Por isso, irmãos, nós precisamos manifestar a glória do Senhor, a piedade do Senhor, a misericórdia do Senhor, aleluias. E aí quando o expulsaram, Jesus ouviu, foi até ele novamente, e aí Jesus fala com ele: crês tu no Filho de Deus? Aleluia. Eu pergunto para você: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem, que ele foi o objeto da cura do Senhor, do milagre do Senhor Jesus. O Senhor Jesus untou os seus olhos e mandou com que ele se lavasse, então ele não viu a figura de Cristo. E aí Jesus começa a conversar com ele: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia. Oh, maravilha, Senhor. Aleluia. Senhor, tu és maravilhoso. Aleluia. Quando nós vemos um ato, meu irmão, de misericórdia sendo exercido, um ato de piedade sendo exercido, nós estamos vendo a manifestação do poder de Cristo na vida daquele que necessita, na vida daquele, queridos, que precisa. E muitas vezes nós queremos coisas assim, sobrenaturais, coisas grandiosas, para que nós possamos enxergar que Cristo está presente, mas o Senhor Jesus, Ele está presente, porque Ele é onipresente sobre todas as coisas. Então o Senhor, Ele cuida de nós. Às vezes nós não conseguimos enxergar espiritualmente, porque os nossos sentidos estão embotados, às vezes pelo sofrimento, às vezes pelas dificuldades que estamos passando, mas o Senhor, Ele fala para mim que Ele está comigo e contigo. O Senhor está conosco, o Senhor, Ele não nos abandona, o Senhor está sempre comigo e com você, em que pese as circunstâncias, em que pese as dificuldades, em que pese você não enxergar. Você fala: mas puxa vida, está tudo dando contra, está tudo tão difícil, é uma luta muito grande, mas o Senhor, Ele continua presente. Aleluia. O que Ele espera de mim e de você é que nós possamos obedecer a sua palavra e exercer misericórdia e piedade,
independente de qualquer coisa. O apóstolo Paulo falou: olha, não deixais de fazer o bem, não se desfaleça, não deixa desfalecer, continua fazendo o bem, aleluias. Mesmo que não haja reconhecimento, mesmo que não haja gratidão, mesmo que não haja, queridos, a manifestação aí das pessoas glorificarem ao Senhor, continua fazendo, porque Jesus, independente de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, ele continuou fazendo bem, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre desejou para mim e para você: plenitude de vida, vida e vida em abundância. E ele disse: eu vim para que vós tenhais vida e a tenham em abundância. Aleluias, aleluias. Então o Senhor Jesus nos chama para que nós possamos fazer o nosso próximo respirar melhor. Se você tiver fé, querido, e para chegar no cego e falar em nome de Jesus, volta a enxergar, faça. Mas se você não tiver, simplesmente faça o teu próximo respirar melhor. Aleluias. Olha que coisa simples, faça ele respirar melhor. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós vemos uma dificuldade enorme disso acontecer. A palavra de Deus, ela fala lá em Gálatas: mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é o amor. É o amor ágape, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque a lei, ela aponta e nos ensina que nós façamos todas essas coisas. E quão difícil é você exercer o fruto do Espírito. O amor é questão de decisão. Nós já falamos aqui: eu preciso decidir amar. E a decisão de amar é uma decisão que ela não envolve contrapartida. É uma decisão que não envolve com que a outra pessoa ela me ame também, com que a outra pessoa ela goste de mim. Não envolve isso. Eu amo e ponto. E porque eu amo, eu exerço misericórdia. Porque eu amo, eu exerço piedade. Sabe por quê? Porque antes o Senhor Jesus teve misericórdia e teve piedade de mim. Estava perdido e o Senhor me achou. Aleluias. Aleluias. Então é por isso que nós exercemos o amor, porque Ele também decidiu nos amar. Então decida amar, querido. Exerça a piedade, exerça a misericórdia. Então quando a gente aceita Cristo, isso faz parte do nosso cerne. E às vezes você fala assim: não vou fazer mais isso não, agora eu vou agir agora com pancada, eu vou agir na porrada, vai ser aquilo que me fizerem, eu vou fazer da mesma forma. Mas não dá, meu irmão. Não dá, porque quando você vê aquela pessoa que tem necessidade, quando você vê aquela pessoa que precisa de piedade, você vai lá e exerce misericórdia, porque agora o DNA de Cristo está em você. Aleluia. Porque eu era cego, o Senhor me fez ver. Eu era enfermo, o Senhor me curou. Eu estava perdido, o Senhor me salvou. Aleluia. O DNA dele está em mim. Então eu preciso viver, e eu vivo conforme o DNA que está em mim, a vida que está em mim. Aleluia. E Ele nos chama para exercer esse fruto. É decisão, não é condição amar. E quando você ama, você tem gozo, porque você vê que você está exercendo algo que é celestial. Aleluia. Algo que só tem no céu, e algo que vai só existir no céu. E como já falamos aqui, de todas as coisas que acontecem aqui, a manifestação do poder de Deus, profecia, de curas, de sinais, coisas grandiosas, o que vai subir vai ser o amor. Dom de línguas, o que vai subir vai ser o amor. Porque o amor vem do céu, o amor é celestial. O amor é algo que não se contém. Por causa do amor de Deus, Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as coisas, Ele nos fez. E por causa do seu amor, mesmo havendo pecado, mesmo a raça humana tendo pecado, o Senhor nos amou e deu seu Filho para nos salvar. Aleluias. Então o amor é algo que é celestial. Então vai ser difícil mesmo as pessoas entenderem e verem a manifestação de algo que está no céu, que é algo que é perene, é eterno no céu, sendo manifestado aqui na terra. Mas aquele que foi, meu irmão, livre, aquele que foi curado pelo Senhor, aquele que foi restaurado, recebeu a vida, o sangue de Cristo, tem no seu DNA o amor. E aí nós vamos viver por aquilo que nós somos.
E aí nós vamos ter gozo. E aí o Senhor fala em qualquer circunstância. Às vezes dá dificuldade, vem a tristeza, mas a nossa esperança é que o Senhor, Ele muda todas as coisas. O Senhor está conosco, o Senhor está nos conduzindo e nos guardando, aleluia. E aí o Senhor fala que o fruto do Espírito, ele está envolvido com a paz celestial, a ausência de guerra, a ausência de temor, a ausência ali de ansiedade, de angústia, uma paz que vem do Senhor Jesus. E Ele falou: a minha paz vos deixo, não como o mundo lhe dá, mas é a paz que eu dou para vocês, uma paz que independe do que está acontecendo, é uma paz que vem da pátria celestial. E aí Ele fala de longanimidade. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui nesse atributo do Espírito. Você pega essa palavra longanimidade e ela está relacionada com clemência. O que é clemência? É você ter a autoridade ou ter o direito de exercer alguma coisa contra o seu semelhante, ou contra o teu próximo, ou contra quem quer que seja, e você, por causa do amor, você exerce clemência. E aí a longanimidade, ela está relacionada também com o ânimo longo. Vai ser difícil você se irar, você se irritar, porque a misericórdia é algo que ela borbulha dentro de você, a piedade é algo que ela queima no seu coração. Então você vai ter longanimidade, você vai ter clemência. E aí, por causa disso, você vai exercer a benignidade, ou seja, o amor em ação. O amor é uma condição interna que eu e você recebemos, porque o Senhor Jesus nos amou primeiro, e no DNA de Cristo, no sangue de Cristo, está eminentemente o amor, porque se não fosse assim, nós não seríamos resgatados. Pelo amor dele, nós vamos exercer benignidade. Não adianta falar que eu amo a Deus, meu irmão, mas eu não exerço benignidade. A benignidade é o amor em movimento, aleluia. A benignidade é o amor em movimento, aleluia. Aí você vê a pessoa descalça, você vai lá e movimenta para calçar. Aí você vê a pessoa sem a roupa, movimenta para vestir. Aí vê a pessoa, meu irmão, sem o pão, você movimenta para poder alimentar. Aleluia. Benignidade é o amor em movimento. Você vai se mover para manifestar o amor de Cristo aqui nessa terra. Aleluia. A benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, nós vamos nos mover para isso. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele foi muito categórico. Naquele dia, os bodes serão apartados das ovelhas, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestistes, estava ao relento e não foi ali e me deu abrigo. E aí ele vai falar assim para os bodes: ó, vai, aparta-te de mim. Mas quando que o Senhor estava assim, nós não fizemos? Toda vez que um desses pequeninos estava nessa necessidade, vocês não fizeram, vocês deixaram de fazer para mim. Olha aí, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de fazer para Cristo, porque a todo instante, a qualquer lugar que você vá, ainda mais agora nesse tempo de crise, você vai ver necessidades. Você vai ver pessoas que precisam ser vestidas, você vai ver pessoas que precisam ser calçadas, você vai ver pessoas que precisam ser alimentadas, você vai ver pessoas que precisam ter um refrigério na sua alma, você vai ver pessoas que precisam ser tiradas à venda para que elas enxerguem Cristo através da sua vida, através da sua benignidade, através da sua benemerência, através, irmãos, do seu amor por Cristo. Como que eu falo que eu amo a Cristo, que eu tenho o amor de Deus e não faço essas coisas? Eu sou apenas um religioso. Eu sou apenas aquele ritualístico que cumpre o seu papel, indo na igreja domingo, e na igreja terça, mas eu não exerço, eu não manifesto o fruto do Senhor. Saio para a rua, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me tira do plumo, xingo, mando os outros para aquele lugar. Queridos, aonde está o fruto, aonde está a manifestação da glória do Senhor? Eu preciso ter fé e ser manso, e ser temperante. Aleluia. Coisas que estão difíceis de se encontrar. E eu não estou falando para pessoas que não conhecem a Cristo, estou falando para pessoas que conhecem a Jesus. Pessoas que não têm mansidão. Não tem mansidão no falar, não tem mansidão no agir, não tem mansidão no pensar.
Isso reflete na sua temperança. Temperança nós podemos chamar uma palavrinha que os coachings, os mentores gostam muito, que é resiliência. Que é aquela qualidade que a mola tem de se esticar. Quanto mais se estica a mola, é o grau de resiliência que ela tem. Ela está esticando, esticando, esticando. E Jesus, a palavra de Deus chama isso de temperança. Temperança é você ser forjado, você receber uma têmpera de Cristo. É você pegar aquele ferro para fazer uma espada. Sabe aqueles programas lá, ferreiros lá do Discovery, que o sujeito fala, você vai fazer uma espada assim, aí mistura aquele ferro, põe lá no forno, fica incandescente, começa a dar martelada para tirar, expurgar a contaminação, para deixar o metal puro, para que o metal ele seja forte, corte assim de forma potente. Isso é temperança. Isso é que o Senhor Jesus está fazendo comigo e com você. Temperança, será que a espada, quando você abrir a boca, ela vai cortar, ela vai arrebentar o inimigo, ela vai arrebentar as hostes de Satanás, porque ela tem têmpera. Aleluia, aleluia. Contra essas coisas não há lei. Pode fazer, querido, uma quantidade de códigos, civil, penal, pode fazer um monte de coisa, código para isso, código para aquilo. Se nós seguíssemos a lei do Senhor, eu não precisava de código nenhum, porque se eu sigo a lei eu não roubo. Se eu não roubo, o que adianta a qualificadora, o que adianta? Não precisa, porque você não rouba, você não furta, você não mata, por que vai precisar de código penal? Você cuida da natureza, o código ambiental, leis ambientais, você não vai prejudicar a natureza, você não vai explorar a natureza, você vai dar o descanso para a terra, dos 7 em 7 anos, você vai fazer o jubileu da terra. Então não precisava de nada disso, se eu seguisse a lei do Senhor, se eu seguisse a palavra do Senhor, não precisaria. Por que tudo isso vem? Vem por causa do pecado, vem por causa do egoísmo, vem por causa da cupidez, vem por causa das paixões infames do ser humano, que cada vez mais amam o seu próprio ventre, amam o seu próprio ser, do que exalam misericórdia ou piedade. Esta noite o Senhor Jesus, Ele nos chama, aleluia, para tirar, queridos, a cegueira espiritual das nossas vidas, aleluia, para que nós possamos enxergar Cristo, aleluia. Enxerga Jesus, meu irmão, no teu relacionamento. Enxerga Jesus nos teus filhos. Enxerga a misericórdia e a bondade de Cristo na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais. Começa a enxergar, coloca a lente de Jesus. Coloca a lente de Jesus. Tira a lente humana, tira a lente secular, tira a lente do hedonismo, de aproveitar os prazeres a qualquer custo, de qualquer maneira. Coloca a lente de Cristo. Eu gosto muito, eu sempre faço essa comparação. Você vai lá no oftalmo, você senta lá e bota aquele instrumento no teu olho, né? Então, parece um óculos gigante cheio de lente lá dentro. Aí começa, se eu pôr essa lente aqui, a palavrinha ou a letra ou o símbolo que você está vendo ali, melhora ou piora? Piora. E se eu pôr essa lente aqui, melhora ou melhora? Mais ou menos. Então eu vou voltar para essa aqui. Se eu pôr, melhora ou piora? Nós precisamos enxergar como Jesus enxerga. É a lente que eu e você precisamos olhar. Quando Jesus lhe fala, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. O Senhor está dizendo, a palavra original é, olha,